Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 73. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, divulgue, multiplique o nosso conteúdo, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, dê o seu like, dê a sua força para nós, para que nós possamos continuar falando de poesia e para que os algoritmos do YouTube possam nos indicar a um número cada vez maior de pessoas, fortalecendo a nossa mensagem de amor pela poesia, a nossa mensagem de apreço por toda a forma de arte. Aliás, por falar em arte, tem muita gente que pensa que a arte sob encomenda, ou seja, que a obra de arte, quando feita sob encomenda, torna-se algo menor, porque, em tese, não teria partido da inspiração do artista, não teria partido do desejo, da vontade do artista de retratar aquela cena, aquela paisagem, ou de enfocar aquele tema, ou de abordar aquela situação. Mas, se nós formos olhar para o retrovisor da história, se nós formos lançar o nosso olhar sobre os tempos, não é? Através dos tempos, nós vamos chegar à conclusão de que não é bem assim. Por exemplo, se nós formos mirar o nosso olhar no Renascimento, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, todos esses pintores pintaram sob encomenda. Fizeram a grande parte, a maioria das suas obras de arte sob encomenda. Afinal de contas, na época deles havia a figura do mecenas, não é? Aquele que contratava, que custeava, que dava a estrutura para o artista conceber determinada obra. Foi assim com muitos dos quadros de Leonardo da Vinci, de Rafael Sanzio, de Michelangelo Buonarroti, como nós falamos. Foi assim também, por exemplo, com Diego Velázquez. Foi assim com muita gente, com escritores, com músicos. Muitas das obras que hoje fazem parte do panteão, do cancioneiro da música clássica, foram concebidas, foram compostas sob encomenda. E isso não faz delas obras menores. Isso não faz delas obras artisticamente menores do que se houvessem partido originalmente da inspiração ou do desejo do artista. Mesmo porque o artista tem a liberdade de aceitar ou não a encomenda que lhe é feita. Então aí você já tem a vontade do artista. Se ele tem vontade de aceitar aquela encomenda, ele aceita. Se ele não tem vontade de aceitar aquela encomenda, ele não aceita. Se ele tem vontade de fazer, ele faz. Se não tem vontade de fazer, ele não faz. Então, sendo assim, já existe o componente da vontade do artista, de alguma forma, implícito nesta obra feita por encomenda ou sob encomenda. E existe também a inspiração. Afinal de contas, o que o artista recebe de encomenda é, por exemplo, sobre o que é que deve tratar a obra, mas como ela será feita, de que modo aquele tema será abordado, aquilo é uma decisão do artista, é ele quem opta, é ele quem faz as escolhas para que aquela obra saia conforme o seu estilo, a sua maneira de fazer. E um caso clássico, um caso que comprova
que uma obra feita sob encomenda não se torna menor é o caso da Eneida. A Eneida é o principal poema épico, se não o maior poema épico, do Império Romano, da história do Império Romano. Ele foi encomendado, não é? A Eneida foi encomendada a Virgílio, o seu autor, pelo imperador Augusto. Né? Augusto encomendou a Eneida a Virgílio. E o que ele pediu a Virgílio? Pediu a Virgílio uma epopeia que pudesse fazer frente a Homero, que pudesse igualar-se às obras de Homero. Falamos aqui de Ilíada, falamos aqui de Odisseia. Então, que pudesse, se não igualar-se a elas, ombrear com elas, que pudesse superá-las. E foi essa a tentativa. E precisava ser uma obra que contasse a história de Roma e que, ao contar a história de Roma, também fizesse propaganda do império, fizesse propaganda do imperador. Porque se faz propaganda do império, faz propaganda do chefe do império, que é o imperador. Àquela altura era Augusto. Virgílio já vinha de 2 trabalhos amplamente reconhecidos. Não é? As bucólicas, de 37 a.C., que eram um poema pastoril, e as geórgicas, de 30 a.C., que eram uma obra, não é? Um poema agrícola. Então, daí, do reconhecimento por esses 2 poemas, veio o convite, veio a encomenda de Augusto para que fosse justamente Virgílio quem escrevesse a Eneida. E se chama Eneida porque conta a história de Enéas, porque Virgílio decidiu que para que a sua epopeia ombreasse com as epopeias de Homero e para que a história de Roma pudesse ser contada no viés mais mítico possível, ela precisava de uma origem mítica. Então veio a figura de Enéas. Enéas, um troiano. Então, se nós tínhamos a Ilíada contando a história de Ulisses, um grego, se tinha, aliás, a Ilíada contando a história de Aquiles, um grego, e se tínhamos a Odisseia contando a história de Ulisses, outro grego, nós teríamos que ter alguma história de um troiano. Né? Então, Roma seria descendente de Troia e Roma, tendo submetido os gregos, né, porque Roma submete a Grécia na sua história, a Grécia torna-se província romana, torna-se domínio romano, é como se Troia tivesse devolvido o episódio da guerra, né, do cavalo de Troia. Né? Então houve o cavalo de Troia, presente dos gregos, Troia foi incendiada, né? Mas depois um descendente de troianos fundaria uma nova cidade, Roma, que seria a responsável por posteriormente submeter os gregos, submeter aqueles que haviam derrotado Troia. Então temos Enéas. Temos uma epopeia formada por 12 cantos. 12 cantos divididos em 2 partes. Os primeiros 6 cantos formando um poema de viagens, com a tentativa de superar a Odisseia. Então, se na Odisseia Ulisses sai de Troia a fim de regressar a Ítaca, a sua casa, na Eneida temos nos seus primeiros 6 cantos Enéas, um troiano, fugindo de Troia rumo à Península Itálica para fundar o que viria a ser Roma, que se tornaria o Império Romano, então na época de Virgílio, comandado por César Augusto. Os outros 6 cantos, do 7º ao 12º, são um poema bélico, um poema de guerra. As guerras
que Enéas precisou travar para conquistar aquele pedaço de terra, aquele domínio, né? E submetê-lo à sua vontade, né? Submetê-lo àquela criação daquela cidade, à missão que lhe foi dada, não é, pelos deuses, a missão que lhe foi dada por Vênus, não é? Então ele vai participar, não é, travar várias guerras, né? E dessas guerras, trata a segunda parte, né, do 7º ao 12º canto da Eneida, na tentativa de superar a Ilíada. Então temos 6 cantos tentando superar a Odisseia e os outros 6 cantos tentando superar a Ilíada, né? E Virgílio tece toda a história de Roma e no momento em que ele narra as guerras fictícias, né, necessárias para que fosse fundada Roma, aquelas guerras fictícias, na verdade, fazem alusão às guerras vencidas por Augusto, pelo imperador da sua época. Então, as guerras que Augusto venceu e que os seus venceram, aqueles que estavam com ele, aqueles que descendiam dele, ou aqueles de cuja ascendência ele vinha, né? Aquelas guerras foram utilizadas como modelo para as guerras fictícias, ou as guerras relembradas, ou reinventadas, ou recontadas na trajetória da Eneida. A Eneida fica pronta em 19 a.C. Virgílio não gosta do que tem. Ele entende que ela está concluída, não é, na parte linguística, mas ela precisava ser revisada em alguns pontos, ter a sua poesia, a sua poética, a sua estética melhorada, e também ele sentia que precisava revisitar alguns lugares mencionados na obra. Mas não foi possível, né? Isso não foi possível, ele adoeceu e no auge da sua doença ele pediu a seus amigos que queimassem a Ilíada porque a obra estava pronta, mas não estava perfeita. E esses amigos felizmente não queimaram a Ilíada, né? Eu creio que a Ilíada agradou Augusto, né? Agradou César Augusto, porque senão ele mesmo teria mandado incendiá-la, mandado destruí-la. Ele era o imperador, ele era o todo-poderoso de Roma, né? E graças a Deus ela não foi queimada, graças a Deus ela não foi destruída. Por que isso, pessoal? Porque o gênero épico, ele só se torna conhecido das populações dos países de línguas neolatinas, de línguas provenientes do latim, graças a Virgílio, graças a Eneida. É inclusive através de Virgílio que eles chegam a Homero, através da Eneida que chegam à Ilíada e que chegam à Odisseia. É graças à Eneida, por exemplo, que se tem os Lusíadas, o grande poema épico de Luís de Camões. É graças à Eneida que se tem a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Basta nós lembrarmos quem é que conduz Dante na sua travessia pelo inferno? Virgílio. Quem é que conduz Dante na sua travessia pelo purgatório? Virgílio. Então é o autor da Eneida que tem a condição de conduzir Dante tanto pelo inferno quanto pelo purgatório. É graças a Eneida, inclusive, que se tem o grande poema épico da literatura britânica, que é O Paraíso Perdido, de John Milton. O Paraíso Perdido, de John Milton, tem uma influência forte, mesmo não sendo um poema escrito numa língua neolatina, ele foi escrito em inglês, e inglês é uma língua germânica, apesar de alguns elementos latinos existirem na língua inglesa, mas a língua inglesa é uma língua germânica. Mesmo sendo o inglês uma língua germânica, O Paraíso Perdido, a epopeia O Paraíso Perdido, ela é uma descendente da
Eneida. Então, é uma obra escrita sob encomenda. É uma peça que deveria ser uma propaganda do poder de Roma e uma propaganda política do imperador de Roma, mas acabou influenciando gerações e gerações. Acabou conduzindo o gênero épico por várias obras que a gente conhece hoje. Então, isso prova que o fato de ter sido uma obra concebida por encomenda não a torna menor. O que é que faz de uma obra escrita por encomenda ela ser maior ou menor? É o modo como o artista lida com essa encomenda. Como é que o artista trata essa obra? Se a intenção dele é unicamente receber os proventos, né, o dinheiro ou os aplausos em decorrência daquilo que lhe foi pedido, fazer simplesmente aquilo que lhe foi pedido para receber os proventos no final, a obra vai ficar naquilo que foi pedido, na busca por atender aquele interesse. Mas se a intenção do artista é deixar aquilo para a posteridade, utilizar aquela encomenda, aquela obra, para mostrar o seu estilo, para perpetuar o seu estilo, como fez Virgílio, né, a obra se torna grande. Quantas trilhas sonoras de filmes nós conseguimos ouvir perfeitamente sem a necessidade de assistirmos ao filme? Quantos poemas, quantas telas, quantas peças, quantos livros nós apreciamos sem que haja a necessidade de sabermos o contexto em que eles foram escritos ou por quem é que eles foram encomendados. Se você toma, por exemplo, os afrescos da Capela Sistina, se você toma os quadros de Da Vinci, como nós já falamos, se você toma as esculturas, por exemplo, de um brasileiro modernista, Victor Brecheret, por exemplo, se você ouve algumas das músicas de Mozart, de Bach, né, muitas coisas, né, muitas obras, a gente vê, a gente assiste, a gente ouve, a gente contempla, foram feitas sob encomenda, foram solicitadas, foram pedidas, recebeu-se por elas, mas elas vão além disso, elas ultrapassam aquilo que foi pedido, elas alcançam a eternidade, elas alcançam a posteridade, porque os artistas souberam conduzi-las bem, os artistas souberam tratá-la bem. Então há um poeta, há um artista que está assistindo a esse vídeo, né? Se lhe for encomendada uma obra, pense o seguinte: faça essa obra com a intenção de deixá-la gravada na posteridade e não simplesmente para receber o dinheiro ao final do trabalho. Então é isso que a gente precisa entender, né? Toda poesia, toda arte, ela é válida, contanto que o artista saiba conduzi-la, contanto que o artista saiba transformá-la em boas obras e divulgar através dela boas mensagens. Então é esse o discurso, é a isso, né, a esse objetivo que esse vídeo de hoje se destina, com a esperança de que vocês todos, vocês todas que estiverem assistindo tenham gostado, né? Que gostem desse vídeo, que recomendem o nosso canal, né? Que deem essa força para nós. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.